Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mas hoje, um cumprimento especial àqueles que se encontram cá pela primeira vez, principalmente aos que vêm de longe, que eu sei que há uma pessoa que até veio do Algarve, não é? Que sejam todos muito bem-vindos. E para casa, cumprimento também todos aqueles que estão a assistir-nos ou que eventualmente, através das redes sociais, venham a assistir-nos mais tarde. Desejo que todos nós passemos uma tarde muito frutuosa, assistindo à palestra que a nossa querida Lenice vem apresentar, um tema que nos diz muito, que é sobre as doenças da alma. E, portanto, vamos todos estar atentos, porque temos aqui muito material para reflexão. Como habitualmente, embora o Espiritismo não tenha rituais, iniciamos sempre todos os trabalhos com uma pequena prece de abertura. E então convido aqueles que se sentirem à vontade a cerrar os olhos, os que quiserem estar de olhos abertos, tudo bem, e vamos então fazer uma pequena prece. E vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, a quem convencionamos chamar Deus, que nos criou, bem como a tudo que nos rodeia. Criou tudo quanto existe e criou não só os minerais, os vegetais, os animais, como nós próprios, os humanos, que somos espíritos que neste momento estamos encarnados, ou seja, estamos em corpo de carne e que estamos no mundo físico para evoluir, para caminharmos para o bem, para nos melhorarmos intimamente e para sermos a cada dia que passa um bocadinho melhores do que fomos no dia anterior. E por isso estamos muito gratos, todos nós, por nos ser dada essa oportunidade de evolução, que segundo o nosso livre-arbítrio, que também Deus nos deu, nos permite fazer escolhas, sabendo nós que essas escolhas têm consequências. Consequências boas, se praticarmos o bem, e consequências más, se não praticarmos o bem ou se praticarmos o mal. E hoje vamos falar, como disse anteriormente, em doenças da alma, que muitas vezes se somatizam no nosso corpo. E pedimos a Jesus, ao guia espiritual de cada um de nós, ao anjo da guarda, aos mentores espirituais desta casa, que nos ajudem a ter forças para superar essas doenças, sejam as doenças da alma, sejam as doenças do corpo físico. E sabemos que nunca estamos sozinhos, temos sempre o amparo, temos sempre as bênçãos de Jesus, de todos os espíritos familiares com quem nos afinizamos e que estamos sempre protegidos e sempre estamos a ser abençoados. Por isso, temos que estar gratos todos os dias das nossas vidas. A todos, um grande bem-aja e que passemos todos uma ótima tarde, ouvindo aquilo que a Lenice nos traz para refletirmos e levarmos para as nossas casas e pormos em prática no nosso dia-a-dia, pelo menos durante a próxima semana. A todos, muita gratidão. E agora, vem a querida Lenice apresentar então o trabalhinho dela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fico feliz de estar aqui de volta, né, com vocês todos. É uma felicidade grande e é uma graça de Deus, não é? De poder estar aqui de volta. E
Então, esse tema, que são as doenças da alma, é o que a maioria de nós tem também, né? Outros, além, ainda têm a doença física, e são muitas dores, tanto as físicas como as da alma, né? Que as da alma dói muito também. A física incomoda, as doenças físicas, mas as da alma dói muito. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer para aliviar, né? Então, vamos tentar aprender, eu também, né? Um bocadinho sobre essas doenças, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o quê? Saúde versus doença versus cura, né? É o que nós sempre desejamos. Então, o que é saúde? Saúde é um estado de total bem-estar físico, mental e social e espiritual também, que já consta na lista da, da Nacional de Saúde Universal, já consta esse termo que nós temos que ter também uma boa saúde espiritual, para que nós possamos dizer que temos saúde, né? É aquilo tudo. É um bem-estar físico, mental, social e espiritual. E o que é a doença? A doença é um estado resultante do desequilíbrio do espírito, de nós, né? Porque nós não somos esse corpo, né? Nós somos espírito. Quem está falando aqui é um espírito. Ele usa o meu cérebro, usa a minha boca, não é? Os meus olhos, usa tudo. Mas quem fala é eu, espírito, que fala aqui, não é? Então, é um estado resultante do desequilíbrio do espírito e que se vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico, não é? E o que é a cura? A cura é um estado que aparece quando o espírito se reequilibra, quando nós conseguimos nos reequilibrar, não é? E muitas vezes não conseguimos reequilibrar o problema físico, mas nós estando com nossa alma, nós espírito, estando equilibrados, aquela doença física, dependendo da doença, né? Porque tem umas doenças que incomodam realmente muito, a gente consegue levar uma vida assim, mais ou menos tranquila, com o espírito saudável. Por isso, nós nos preocupamos muito mais com o nosso corpo do que o nosso espírito, né? Eu digo por mim, não. Porque o que nós dedicamos? Nós dedicamos um tempo imenso, uns mais, outros menos, para ter a saúde física. Então, o que muitas pessoas fazem? Vão para a academia fazer ginástica. Não, isso faz bem, e com certeza faz bem, né? Precisamos do corpo são, uma mente sã também. Mas tem pessoas que até exageram, né? Querem aquele corpo esculturado, aquele corpo muito bonito, então vão para a academia. Uma alimentação saudável é ideal para todos nós, não é? Termos uma saúde física também. Então, isso é importante, o corpo estar físico, né? Então, é esse estado de cura que aparece quando o espírito se reequilibra e que também se reflete nos dois corpos, espiritual e físico, no nosso perispírito, não é? E no nosso corpo físico também. Então, dizemos que estamos curados. Porque muitas vezes, como eu disse, o doutor Paulo César Frutuoso, que muitos conhecem, né, que tem vários livros, é um médico espírita e é especialista em cancro de mama, né, e ele conta numa das suas palestras, já assisti até ao vivo, que
ele trabalha no Centro Espírita lá no Brasil, que faz materialização, ou fazia, não sei, acho que já não faz tanto, materialização dos espíritos. E eles têm um lugar próprio, um ambiente próprio e tal, e os espíritos, com um médium, daquele médium muito bom, ele consegue que o espírito apareça em matéria. E tem um médico alemão que frequentemente está lá com ele. E ele, às vezes, o que faz? Ele, às vezes, tem doentes gravíssimos, né, no hospital, com cancro e tal, e leva alguns para esta sessão para ver o que aquele espírito, aquele médico alemão diz. E, por acaso, levou uma jovem que já estava em fase final de um cancro de mama, já estava na fase final. Ele levou essa jovem, foi ambulância, foi de maca, e ele perguntou a este médico alemão o que ele achava, se ela podia ter cura, se não podia, não é? É o caso. E ele conta que esse médico alemão... Hein? Esse médico alemão deu a volta à maca onde estava a jovem senhora, e ele só dizia assim: wonderful, 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 maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o doutor Paulo César ficou intrigado. Qual a maravilha que tinha ali uma jovem já em fase final, não é? Não tinha maravilha para nós, nenhum. E perguntou ao espírito: então, o que o senhor diz que é maravilhoso? É maravilhoso o estado que ela está, uma aceitação total, uma tranquilidade com a chegada da morte, né? Ele disse que aquilo era maravilhoso, maravilhoso espiritualmente, né? Ela estava mais do que preparada para partir e estava muito bem. Então, é o que eu digo, às vezes a doença do corpo é gravíssima, mas se o espírito está forte, está fortalecido, é uma benção, graças a Deus. Porque nós somos egoístas, eu sou, todo mundo é, nós queremos nossos entes queridos agarrados aqui a nós, esteja da maneira que estiver. Não quero que morra, não quero que morra. Mas um sofrimento muito grande, é egoísmo nosso querer isso, não é? Portanto, vamos continuar. O homem é um ser eterno a caminho da felicidade plena, procurando em cada encarnação a sua madureza, a sua maturação psíquica e biológica que o leve à perfeição. Então, é para isso que nós reencarnamos, né? Para aprendermos, estudarmos e aprendermos a sobreviver, procurando essa maturidade psíquica, que é muito importante, e do corpo também, uma maturidade biológica também é muito bom. No ser tridimensional que nós somos, nós temos espírito, nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? É a matéria. E se pode encontrar a psicogênese das enfermidades da alma, como também defrontar as patogêneses, que são as doenças, que assinalam a criatura humana no seu transcurso evolutivo, não é? Do nascimento até o desencarne. Então, o ser profundo, autor de todos os acontecimentos à nossa volta, é o espírito. É esse ser profundo que nós somos, não é? Seja qual for o nome que se lhe atribua, porque
cada religião dá um nome, e cada país, cada seita tem um nome diferente, né? Então, quais são as causas, não é, dessas doenças da alma? Doenças do espírito e da alma, né? Para a doutrina espírita, existem 3 gêneros, não é, de doenças que são seguintes: doenças kármicas. Doenças kármicas, que são aquelas congênitas que nós já nascemos com elas, e há outras que nós vamos adquirir depois, e de acordo também com a hereditariedade, com os nossos antepassados, que tinham aquela doença, e nós vamos trazer conosco também, não é? Que são resultantes de quê? Dos desequilíbrios que nós tivemos em vidas passadas. Então, esses desequilíbrios que nós tivemos no passado e ainda temos hoje, nós sabemos bem o que é. Não é? Tudo em excesso. O excesso de comida faz mal. Excesso de bebida faz mal, não é? O tabaco, as drogas e várias outras coisas que nem só isso, nem só isso. Porque tem pessoas que às vezes não praticam, não fumam, não bebem, não é? Mas tem uma desorganização mental. Tem pessoas que fazem excesso de trabalho. Gosta. Meu filho mais velho gosta muito de trabalhar. Agora não pode, que amarraram ele com o coração, né? Problema de coração, ele agora está amarrado, não pode. Mas o prazer maior da vida dele era trabalhar. E tem pessoas que trabalham dia e noite, dia e noite. Não encontram um meio termo, não é? E é um exagero também, porque nós tudo tem que ser tudo com meio termo. E por isso nós, ou no passado ou atualmente, nós produzimos muitas doenças em nós por essa maneira de viver, não é? Doenças adquiridas são as provocadas por alguns desequilíbrios tidos nesta vida, como eu estou dizendo agora também, né? As predisposições físicas ou espirituais para as doenças. Quais são as predisposições que eu posso ter, não é? Proveniente de um ou vários desequilíbrios das vidas passadas. Tendências genéticas que, ante uma fragilidade na existência presente, se manifestam sob a forma de doença, não é? São as tendências que nós herdamos dos nossos antepassados. E, muitas vezes, essas tendências vêm conosco, mas a doença não se processa. Nós podemos ter a tendência, mas, de acordo com a nossa vida, o nosso pensamento, aquela doença não aparece. Você leva, às vezes, uma encarnação inteira com aquela doença no seu ADN e ela não aparece no seu corpo, de maneira nenhuma, né? Então, como nós vimos, são várias as causas para as doenças, né? Por exemplo, desordens neuróticas. É um estado neurótico da nossa mente. Quando nós vivemos em conflito íntimo permanente. Porque tem pessoas que vivem em conflito íntimo permanente. Aquelas pessoas que se queixam demais, né? Às vezes, ela tem uma dor aqui, uma doençazinha ali, outra aqui lá, mas queixa-se daquela e de mais outras que ainda não tem. Isso é um conflito íntimo permanente que a pessoa tem. Porque hoje em dia, e nós vemos que tem muitas
Tem muitas pessoas que se dedicam à pesquisa espiritual, não é? Os investigadores e cientistas e pessoas que cuidam da gente, né? Então, essas pessoas pesquisam e eu conheço uma pessoa que é uma terapeuta. Agora tem muitos terapeutas, né? Terapeuta para tudo. E essa pessoa recebe lá muitas pessoas com 40, 50 anos ou mais, sofrendo horrivelmente porque em criança tiveram os desajustes de família. Mas por que eu vou levar aquilo de criança até eu ter 60 anos? Para que eu vou sofrer a vida inteira por uma coisa que aconteceu há tanto tempo? Aconteceu, a gente sofre na hora, não é? E traumas de infância. É um nome bonito, né? Agora tem muitos traumas de infância. Então, é o que eu digo à terapeuta que eu conheço. Eu digo assim, olha, a gente não deve falar, né, dessas coisas, porque cada um tem uma maneira de ser, não é? Tem gente que não aguenta quase nada, mas vai buscar essas coisas no passado para sofrer. Que tem gente que não tem, às vezes não tem, na vida atual, não tem um motivo para sofrimento. Então, vão buscar as dores do passado para poder se massacrar. É massacrar, não é? Então, a gente sabe. A minha infância foi difícil. Mas eu era tão feliz que ninguém imagina. Tive uma infância difícil, um pai meio doido, assim, não é? E a minha mãe maravilhosa. Mas eu era feliz desde que eu tivesse liberdade para correr, pular, saltar, subir nas árvores. Ai, ninguém era mais feliz do que eu. Não tinha brinquedos, não podia ter, não é? Mas bastava aquilo para mim era suficiente, e tanto que eu não queria crescer. Eu, quando apanhei 12, 13 anos, eu não queria crescer, eu queria ficar criança. Era tão bom ser criança. Mas não tinha trauma, tinha as confusões, mas aquilo não me deixava traumatizada. Como agora as crianças ficam, né? Tem que ir para o psicólogo, tem que ir para aqui, tem que ir para ali. Qualquer coisinha traumatiza, não é? Então, os pais, às vezes, nem podem mais educar o filho com uma palmadinha, porque não pode, a psicóloga não deixa. Não diz, a psicologia atual não preconiza que você dê uma palmadinha no seu filho, não é? Então, tem filhos e filhos, né? Eu tenho 6 bisnetos, graças a Deus. 2 anos e meio é o mais terrível de todos. Ele é um Benjamin. Ele é o mais terrível de todos. Cada dia eu sei uma coisa que ele faz que é impossível alguém pensar em fazer. Ele faz 3 anos em julho. A mãe fica desesperada, que mora num apartamento pequeno. Ela está ocupada na cozinha. E um dia desses, ele vê aquelas histórias, os desenhos que vê. Vocês imaginam o que ele foi fazer. Foi ao frigorífico, que a mãe estava de costa, não viu, apanhou os ovos, foi para o sofá fazer malabarismo. E os ovos partiram todos em cima do sofá, é claro, né? E ele fez malabarismo, viu que fez mal, correu, foi buscar água e um pano para limpar aquilo que ele tinha. Vai. Ele tem muitas ideias. Isso foi a penúltima. A última que eu soube ontem, ele tem um beliche que a irmã dorme em cima e ele dorme embaixo. Ele subiu na cama de cima e se pendurou no lustre. E gritava pela mãe, mãe, pendurado no lustre. Eu não sei como o lustre não arrebentou e não caiu. Ele tem muita imaginação. Os outros são mais ou menos calmos, né?
Então, é assim, cada criança é um tipo de criança, né? E quanto à psicologia, eu acho que cada um tem que ter a sua psicologia em casa para cuidar das crianças, não é? E porque uma palmadinha não faz mal a ninguém. Então, um conflito íntimo permanente nos faz mal. As explosões emocionais, quantas vezes a gente explode até com quem não devia, porque nós estamos tão saturados que o primeiro que passar e pisar no seu pé, aí, aquele é que leva, não é? Aquela, bom, aquela explosão, não é? A revolta contra a sociedade. Tem muita gente revoltada, principalmente vendo os telejornais, principalmente ouvindo a opinião daqueles comentadores. Cada um diz uma coisa. E eu tenho um conhecido que ele vive aquilo, ele vive a guerra, aquelas guerras, mas está lá sempre vivendo as guerras. Às vezes a veia chega a ficar alta. Agora é o maldito Trump. Ai, o Trump. Ai, vai fazer guerra mundial. Ai, não sei o quê. Um dia desse, parece que ele tinha vontade de agarrar a televisão e sacudir a televisão como se fosse o Trump. É uma explosão emocional desnecessária. Ele não para pensar que está fazendo mal para ele mesmo, não é? Essas explosões, quer dizer, a explosão às vezes é boa quando a gente quer desabafar, mas encontrar um meio termo para não ofender tanto o outro, né? E essa revolta contra a sociedade, isso nos faz muito mal, muito mal. Porque nós estamos vivendo esses tempos que nós sabemos, são tempos terríveis, mas vai passar. Daqui a pouco eu desencarno e a vida continua do jeito que vai continuar. E eu vou me preocupar, eu me preocupo. Eu oro por eles, mas não quero ver nenhum deles. Não. Quando eu passo na televisão, mudo o canal. Não quero mais e nem quero conversar sobre isso. Eu já disse a minhas amigas lá, o assunto de política não venha. Vamos falar de outra coisa, fala até da vida dos outros, mas não venham com políticas, porque, como tem um ditado, uma historiazinha, são lixos que vêm para nos sujar e nos contaminar. Tem muito lixo que vem nos contaminar, não é? Isso é revolta contra a sociedade. E nós não estamos agora vivendo esta atualidade, não é por acaso. Não é por acaso. Há necessidade de nós vivermos esse tempo. Mas vamos saber viver com calma, com mais paz, um pouco de mais paciência, né? A pessoa que sente-se infeliz permanentemente. Essa, às vezes, precisa do psicólogo, né? Para uma ajuda, ou uma ajuda espiritual, vem no centro espírita, né? Conversar e ouvir palestras, para deixar essa infelicidade para trás, né? O resultado disso tudo que falei é o que acontece. O nosso organismo implode para dentro. Ele não explode, ele implode, né? Vem para dentro. Nós temos o quê? Dores no corpo todo. Tem doença até que nem tem nome, de tantas dores que dá, não é? São doenças idiopáticas que não tem nome, eles inventam um nome qualquer, né? Tensão no peito, aquela pressão no peito, desconforto emocional, angústia. A nossa neurose nos leva a arquitetar um plano de fracasso da nossa vida. E consegue, muitas vezes, que a gente leve uma encarnação fracassada, porque sentem-se infelizes, têm tudo isso e nunca pensam em andar para frente. Estão paradas ali, naquela situação, com aquele sofrimento que é desnecessário, né?
Dentre as neuroses, nós temos aqui a síndrome do pânico, fobias, né? A atenção das lembranças do passado faz com que apareçam as fobias na nossa atmosfera íntima. Autoobsessão ou pseudo-obsessão, fantasmas na cabeça. Né? Muitas vezes, nós nos obsidiamos a nós próprios. É a autoobsessão. Né? E a pseudo-obsessão, que muitas vezes o problema é um problema neurológico e nós vamos dizer que nós estamos sendo obsidiados. E naquele programa humorístico, né, tem um muito engraçado, o nome daquilo é o quê? É Casa... É um programa humorístico que vem os vídeos na internet. A maioria já conhece, né? E eu vi um muito, muito engraçado, por acaso, acho que não trouxe aqui ainda. Uma pessoa com essas síndromes todas, um homem, estava na cama, ai, como eu sofro, ai, como eu sou obsidiado, ai, eu sou muito obsidiado. Aí chega um todo de preto, alto lá, eu sou seu obsessor e você não tem que me culpar que eu não estava aqui. Você deve ter arranjado outros obsessores, porque não fui eu não fiz nada. Não é? Então, é a pseudo-obsessão. É isso. Porque muitas vezes nós não temos a quem culpar, vamos culpar os obsessores. E às vezes eles estão longe, nem estão perto. E por isso, eleger a infelicidade como meio de vida é aquilo que já falei, não é? A pessoa que é permanentemente infeliz, mesmo sem motivo, né? A pessoa que não acredita em si próprio e que é capaz de ser feliz, a pessoa é capaz de ser feliz, mas ela não acredita nela mesma. Então, precisa aprender mais, precisa estudar mais, né? Precisa ver os exemplos do que seja infelicidade. Tem muitos à nossa volta que nós não vemos, não é? Uma mãe que tem filhos pequenos não tem o que comer para dar àqueles filhos. É uma tristeza imensa para uma mãe não ter o que comer para os filhos. Não é? E a pessoa que tem todos os recursos, tem comida farta, casa boa, quase tudo de bom que imagina, eu sou tão infeliz, eu sou tão infeliz. E tem um sábio que já disse, para testar a sua felicidade, você não olha quem está acima de você, olha para baixo. Para quem está abaixo, sofrendo muito mais. Aí nós vamos ver que nós somos ricos, nós somos felizes, porque infelicidade verdadeira são outras tristezas que tem na vida, não é? Então, o nosso medo cria fantasmas que começa repentino, persistente, e somatizando, e a nossa mente explode. Né? Quando tiver um estresse, sabe a se cuidar. Vamos procurar ajuda, não é? Seja espiritual. Aquela criança já arrancar os cabelos, já tem muita criança a fazer isso, arrancando os cabelos. Quando aceleramos demais para realizar mais fantasias, e o nosso ritmo vital não condiz com o nosso organismo, damos asa à imaginação e criamos uma forma de vida que não corresponde ao natural. Pessoas que vivem de fantasias. Fantasiam um modo de vida que muitas vezes não condiz com o seu dinheiro, não é? Mas ela quer aquele modo de vida porque o vizinho tem. E o que faz? Endivida-se, não é? É empréstimo daqui, empréstimo dali, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. É um modo de vida fantasioso, fora da realidade, né?
Fabricamos ideias fantasiosas através do pensamento desorganizado. Fazemos mais o que dá mais dinheiro e menos o que mais gostamos. Portanto, existem muitas maneiras de nos tornarmos infelizes. O auto-boicote e a autossabotagem. O homem só é pleno quando se conscientiza que a harmonia da mente, do corpo e do meio onde ele vive são reflexos da sua postura íntima. Porque se nós chegarmos num grupo que tenha uma pessoa que seja completa infeliz, está sempre infeliz, sempre infeliz. Ai, dói muito, ai, eu tenho dor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Está sempre feliz. Se você chegar sorrindo, é para contagiar o ambiente, com o seu sorriso, né? Com sua tranquilidade. É preciso que nós consigamos, cada um de nós, contagiar o outro com a nossa paz, contagiar o outro com o nosso amor. E eu disse isso num grupo e eu disse, olha, o amor pela natureza, o amor pelos animais, o amor pelas pessoas que estão à nossa volta, ajuda-nos muito a ter saúde física e mental. E, então, o amor é muito importante. Uma diz assim, nem sempre. Nem sempre. Porque a gente, às vezes, dá amor e recebe outra coisa em troca. Recebe maldade, recebe isso. Eu digo, olha, o problema é daquele que te deu, não é seu. Você está distribuindo amor. Então, se você distribui amor, você está fazendo bem. Agora, se aquele não se enquadra, né? Deixa ele um bocadinho de lado, para poder a gente continuar, né? Nós perseguimos imagens e ilusões que colocamos em nossas vidas com objetivos fantasiosos, né? Devemos transformar a nossa caminhada no mais agradável possível. Porque não é qualquer contratempo que deva nos tirar do sério. Vamos, na hora, até eu aceito, na hora aconteceu alguma coisa, você fica meio transtornado. Mas daí a pouco começa a pensar, mas que bobagem, né? Por que eu estou me preocupando com uma coisa tão pequena que não vale a pena eu me preocupar com aquilo? Então, vamos levantar a cabeça, não é? Não é dizer que a gente não tenha problemas, não. Tem muitos. Tem muitos problemas, mas são problemas próprios da nossa reencarnação. Seja de um filho, de uma mãe, de um pai, de qualquer parentesco. É um problema que aquela pessoa tem. É claro que vamos ajudar, vamos tentar suavizar o máximo possível que pudermos, não é a dor do outro. Vamos tentar dar aquele apoio, aquela ajuda à dor do outro. Não é? Mas não quer dizer que você não tenha problemas. Porque quem vê uma pessoa sorrindo sempre, pensa assim, está vendo? A vida dela está ótima, não tem problema nenhum. Ela está. Então, eu tenho uma neta que é muito pessimista. Ela é muito pessimista. Ela tem tido percalços na vida, né? Está criando 2 filhos praticamente sozinha, mas fica amargurada e achando que as outras pessoas são mais felizes. Eu digo, vai lá viver dentro da casa dela. Vai lá, você não conhece o que é lá, a família lá por dentro. Uma pessoa resiliente não demonstra, muitas vezes, cá fora, o que tem lá passado, não é? Mas ela acha, não, que é todo mundo feliz, menos ela. Posso fazer, né? Então, nós temos miragens, ilusão, medos e castigo. Se eu tiver sucesso,
Aí pensa assim, as ilusões nossas. Se eu tiver sucesso, pode ser que eu tenha sucesso. Ou então, será eu posso morrer, né? Vamos todos morrer, né? Independente da idade, né? Vamos todos morrer, né? Vou perder meus amigos. Se contrariá-los, vou perder meus amigos. São ilusões que nós colocamos na nossa cabeça, não é? Posso perder o controle, eu vou pensar que eu sou desonesto, eu sou castigada, né? Às vezes tem culpas e acha que o resto é castigo, né? Pessoas que se acomodam na infelicidade porque supõem que tem uma missão de castigo, que Deus já está a castigar por isso, não é? E a culpa gera uma autopunição para essas pessoas, né? Ser bom é um lugar comum, ser excelente é a meta. Então, se nós formos bons, vamos agora alcançar a meta do ser excelente. Não é fácil, né? Traumas. Um dos recursos psicológicos mais comuns utilizados pelas pessoas é querer ignorar eventos e acontecimentos doloridos. Não somos projetados para sentirmos dor, servindo a dor apenas como um alerta. Essas dores são conteúdos emocionais, muitas vezes, que o homem coloca sob o tapete, debaixo do tapete da sua própria vida, porque não tem o interesse de relembrar. Alguns desses acontecimentos, quando não assimilados de forma adequada, energicamente trancafiados na nossa inconsciência, né? Acabam gerando traumas que interferem inconscientemente em nossa forma de ser e de agir. Quando interiorizamos processos psicoemocionais mal resolvidos, eles podem ser agentes ativos para o surgimento do fenômeno da autoobsessão. Tais traumas, quando levados para a espiritualidade pelo desencarne da pessoa, sem serem resolvidos, acabam sendo o núcleo gerador das tendências para a próxima vida, para a próxima reencarnação. Mania de perseguição que muita gente tem. Geralmente é resultado de assédio espiritual. Infeliz consigo mesmo, atrai inteligências afins de outras dimensões e de pessoas tão infelizes quanto ela. Então, essa mania de perseguição e de sofrimento, nós temos vários exemplos. Um dos exemplos que mais comum que às vezes vemos é o quê? Uma pessoa tem um companheiro e aquele companheiro é mau, é isso, é aquilo, ela deixa aquilo. Passado os tempos, ela vai buscar outro igual. Então, porque já estava no subconsciente dela que ela queria outra igual. Faz igual a física quântica, né? Que a física quântica é mais do mesmo. É mais do mesmo que você pensa. Se você pensar em coisas boas, não, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo bem, eu vou fazer o bem e tal. Você vai receber mais bem. Agora, se você tiver uma mente que só pensa em tristeza, em sofrimento, então está pedindo mais do mesmo, que o nosso subconsciente ele não raciocina. Ele traz aquilo que você pediu, aquilo que você pensa, é que ele traz para você. Então, quando você diz que eu sou tão infeliz, mais infelicidade vai chegar. Pode crer. A pessoa se vê envolvido e diz que todos estão constantemente contra ela. Nada de perseguir inimigo invisível. Nós somos nosso próprio inimigo. Não há desculpa dizer que é um obsessor, porque nós somos os nossos piores inimigos, muitas vezes.
Ansiedade. São os sintomas da ansiedade é uma inquietação motora, é uma sensação de angústia, peito, aperto no peito, na garganta, é sudorese, taquicardia, mal-estar generalizado, e não consegue ficar parada. Tem pessoas que roem as unhas todas, outras puxam o cabelo, igual aquele bebê estava ali, e ficar sempre, permanece balançando pernas e braços. Isso é sinal de ansiedade, né? E também, muitas vezes, podem ser pessoas muito falantes, que têm compulsão por falar, e muita dificuldade de ouvir o outro e entender. A hipocondria. Ai, tem tanto agora. As farmácias já não dão conta. Nem os laboratórios dão conta do hipocondríaco. Agora é um tal de faltar medicamentos. Eu não sei se é por matéria-prima ou porque compram demais. Tem vários medicamentos esgotados nas farmácias. E medicamentos que não são assim para coisa. Muitas vezes eu uso para o meu sistema digestivo um do Espatal, está esgotado em todas as farmácias. Mas a hipocondria leva a isso, não é? É conhecido como neurose das doenças. A pessoa tem uma sensibilidade exacerbada pelo fato de ser muito centrada no seu corpo físico. E não sei se vocês sabem, os diabéticos agora estão mal arrumados, porque os cientistas descobriram um injetável para o diabético, que aquilo melhora muito. O seu diabetes fica mais ou menos controlado. Só que, por outro lado, muita gente descobriu que aquilo emagrece. Está esgotado. Você fica na fila numa farmácia, um diabético fica na fila 2, 3 meses para comprar aquele medicamento, porque as fulanos ou os fulanos estão comprando para emagrecer. E tem médico inconsciente que passa a receita para o fulano emagrecer com aquilo. E não tem para os diabéticos. Eu tenho um filho diabético, né? Um não, tenho até 2. Então, essa injeção você fica na fila. Olha, deixa aqui o nome dele na fila aqui na farmácia, que quando chegar a vez dele, se chegar aqui, a gente avisa. Isso, hipocondria também, não é? É hipocondria de você querer curar dor na unha do pé, é comprimido, né? Dor na canela, comprimido, dor não sei o quê, outro medicamento, mais isso, mais aquilo outro. Então, a pessoa não quer sentir nem uma pontinha de dor. Isso se transforma em hipocondríaco. Máscaras. Ai, tantas máscaras que nós temos. Nossa. Máscara de santa. Ai, às vezes eu tenho. Minha mãe dizia que eu era uma santa. Mal sabia ela, né? As traquinagens que eu fazia. A santa sente-se incompreendida porque ela não faz mal a ninguém, na cabeça dela. O coitado, tem o coitado. Ele tem falta de amor próprio e é confundida com a máscara da humildade. Ai, quem sou eu para merecer isso? Eu não mereço esse sofrimento. É o coitadinho, né? Eu tive um coitadinho agora há pouco tempo, tive pouca paciência, né? Mas arranjei. Eu ia para o centro e as passadeiras ali em Caldas, para onde eu vou, tem uma em cima da outra. E eu estava assim, um pouco longe, ninguém na passadeira, nem nas beiras. Quando eu vou chegando na passadeira, 3 pessoas entram. Aí o outro que vinha atrás coladinho me deu uma pancada. Sacudiu o carro todo e amassou tudo, né, lá atrás, não é? Aquele rapaz ficou tão infeliz depois. Eu sou infeliz. Agora meu seguro vai aumentar. Agora... ele quase chorava. Mandou chamar a namorada dele.
A namorada, né? Sabe o que é? Sabe, né? É namorada marido. Namorado marido. É namorado. E não mandou chamar, ela é muito calma, a moça muito calma, né? E ele só faltava chorar. Aí fomos fazer aquele registro amigável, e ele a se lamentar. Ai, não, como é que vai ser? Eu disse, olha, agora tem que consertar, não adianta. Mas ele era culpado, né? Por isso que bateu atrás. Ele ficou culpado. Eu digo, tem calma, tudo se resolve, né? Daqui a pouco tudo se resolve. Né? A velhinha consolando o rapazinho, porque o rapazinho ficou desorientado, ficou mesmo. O carro dele não tinha por fora nada. Ele disse, não, mas tem uma peça aqui dentro que custa 2.000 euros. Se tiver partido, vai ser um caso sério. Eu disse assim, olha, é assim, sabe, eu tenho um lema lá em casa que eu aprendi na igreja evangélica, né? Se você ficar com muita dificuldade, né, para pagar ou para acertar lá seu seguro, você pensa que Deus vai prover, Deus proverá. Que isso está na Bíblia, Deus proverá. Então, entrega a Deus, você vai ver que resolve tudo no instante. Mas ele ficou tão infeliz, que eu fiquei com pena dele. Fiquei mesmo, com muita pena dele. Né? E a máscara do medo. A pessoa se esconde de algo que não quer falar abertamente, para não causar melindres. Solidão. A solidão é abandonada, ninguém me ama, eu sou abandonada, a minha família não me quer, às vezes não quer mesmo, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Não podemos obrigar, não é? Aquela pessoa que tem a máscara de certinha, o resto está todo mundo errado, não é? Todo mundo errado. Ela tenta agradar a todos, mas ela quer ser a mais certinha de todas. É aquela máscara. A máscara da política concorda com tudo sem se definir. No Brasil, a gente diz que ela está em cima do muro, não é para lá nem para cá. E causas da depressão. A depressão é uma doença tão antiga quanto o próprio homem. Nascida nas profundezas da alma, pode-se dizer que a depressão nasceu quando o homem experimentou a dúvida, o medo e o vazio. A depressão é vista como uma doença de múltiplas causas e também denominada doença da alma, a depressão. As causas estão diretamente relacionadas com o perfil psicoemocional da pessoa. A depressão é classificada como um transtorno do humor, para tanto é preciso diferenciar a doença, depressão da tristeza. O psiquiatra Peter Wibrow descreve a depressão como uma imagem. Imagine o desconforto de várias noites sem dormir, misturado à dor da perda de um ente querido que não acaba muito mais. Depressão é isso, não é? Isso é realmente uma depressão. A alma ou o espírito é que se apresenta doente. Em termos puramente psicológicos, encontramos as raízes da depressão em comportamentos imaturos, no materialismo e nas perdas de qualquer natureza, e nos ressentimos da culpa. O apego excessivo às coisas e às pessoas à nossa volta contribui para agravar os sintomas depressivos. E consequências da depressão, estima-se que 5% da população mundial seja depressiva, talvez mais. É a quarta doença mais comum, segundo a Organização Mundial de Saúde. O suicídio é responsável por 15% das mortes de pessoas deprimidas. E ainda, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão será a segunda moléstia que mais roubará anos de vida da população em 2020. Isso foi feito antes, né? Já estamos em 2025, já está acontecendo. A depressão
é um fator de desagregação familiar. Nós somos um todo, não indivisível. Não somos indivisíveis. E toda doença é fruto da nossa condição moral, mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta, pois a nossa estadia aqui é resultado do nosso processo evolutivo. Então, nós estamos aqui porque, nesta época, porque precisamos estar aqui. Então, a doença sendo fruto da nossa condição moral, nós poderemos trabalhar essa condição moral para termos menos doenças físicas e mentais, não é? E esse é o resultado da nossa época agora, da nossa evolução, como já foi em outras épocas passadas também, não é? Quem viveu durante a peste negra, quem sabe se nós também tivemos lá, né? Aquela peste que matou meio mundo quase, não é? E alguns sobreviveram, né? Mas passamos por aquilo e deveríamos ter ganho coragem para agora, para essa encarnação. O que precisamos fazer? Mudança de atitude pelo nosso livre-arbítrio. O desequilíbrio com egoísmo, com ódio, com injustiça e com desespero não é bom. Isso é o desequilíbrio. O equilíbrio trazendo, nós precisamos de ter serenidade, justiça e fé. A fé é importantíssima para nós termos essa serenidade, não é? O desequilíbrio perispiritual existe, o desequilíbrio físico e causam doença, não é? O aprendizado cura e traz progresso espiritual. Então, nós viemos buscar o quê numa casa espírita? Muitas vezes, nós pensamos que entramos numa casa espírita em busca da saúde do corpo. Eu venho para receber os passes, eu venho para isso, para aquilo. Mas não, nós viemos à casa espírita para aprender. Aprender, principalmente, a sobreviver com serenidade, com tranquilidade, que precisamos ter para sobreviver. Correntes de pensamentos, noures, as auras das comunidades, egrégoras. O que é uma egrégora? É um conjunto de formas pensamento que giram em torno de nós. Então, uma casa espírita, uma casa dessa, tem a sua egrégora de espíritos de luz, né? É uma egrégora. E nós podemos formar também uma egrégora dessa em torno de nós, buscando o quê? Buscando sempre a luz, os espíritos de luz dentro da oração, a prece, que o nosso guia e outros espíritos de luz possam estar em sintonia conosco. E nós formamos essa egrégora. E podemos formar essa egrégora, uma pessoa só, dentro da família. Que às vezes a família está meio desajustada. Mas, se nós conseguirmos, de acordo com nossas leituras, nosso aprendizado, não é? Nas nossas preces, formar aquela egrégora, então vamos sanar muita desarmonia que possa haver na nossa família. Medicamentos do espírito. Sabe o que eu faço?
Eu abro assim. Ainda tem bons ventos também, então vai pensar nisso. Por enquanto, ainda tem alguns bons. Medicamentos do espírito. Colhemos do magnetismo sublimados benefícios imediatos, que nós já conhecemos. Primeiro, o passe, não é? A oração, a água fluidificada, o evangelho no lar. Esses 4 medicamentos são ótimos para nós, espíritos. São muito bons e trazem muito resultado, porque ninguém imagina. Por intermédio dos quais os benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, acalmando os nossos pensamentos, ou se vale de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à nossa alma aflita ou às energias cansadas e exaltadas. Então, precisamos muito desses medicamentos e devemos praticá-los sempre, não é? O evangelho no lar é importantíssimo para mudar aquele ambiente, né? As energias do ambiente. Muitas vezes a família não participa, a gente faz sozinho, não é? Quando a família não participa, fazemos só, e nunca estamos sós, né? Porque temos uma egrégora também à nossa volta, né? O passe, quando necessário, água fluidificada, e a oração e a prece sempre. Isso sempre. Tratamento, livrar-nos dos lixos velhos. Como eu falei, não carregar lixo de outros lugares para vocês, e nem para mim, né? Que pesam em nossas almas. Os sentimentos de rancor, de mágoas e as culpas, tudo isso faz mal. Através do esquecimento, nos livrarmos dos ressentimentos. Livre de ressentir as dores velhas, estamos prontos para o perdão, que será como bálsamo divino a derramar-nos o coração e nos acalentando. Livrar-nos das nossas culpas. Aprendemos a ver os erros como um ensinamento doloroso, nossos erros, não é? Como um ensinamento que doeu, mas foi útil e fácil ao nosso alcance para nós aprendermos como não devemos fazer aquela coisa outra vez. Né? Quando aprendemos, mesmo não, como não fazer, lancemos-nos novamente ao trabalho e à vida, fazendo a coisa de maneira certa. Mas o melhor tratamento para a depressão é o conjunto de ensinamentos trazidos por Jesus. Né? Perdão, a primeira. Trabalho produtivo em benefício do próximo. É um ótimo medicamento. Solidariedade, amor. Medicamentos infalíveis que nos curam no instante. Não é? Então, poderemos nós alcançarmos a cura não apenas da depressão, mas de todos os nossos males. Então, se alguém disser, não sei o que eu vou fazer, está aí o ensinamento, não é? Como fazer para não ter depressão nem outros males. Não é? Muita doença seria evitada e não sofreria tanto o coração se fosse mais experimentada a paz que advém do perdão. Lídia Vasconcelos. Entendeu?
O atendimento fraterno é de vital importância envolver o paciente em confiança, ternura, ao mesmo tempo esclarecê-lo quanto à sua realidade e constituição espiritual. Não se deve propor resolver os desafios nem as dificuldades do outro, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Então, ele é que tem que trabalhar pela sua recuperação. Que tal ser amigo de você mesma? Né? Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas. Coisas que nos trazem calma e alegria, né? Deixe o noticiário de lado, é um conselho a seguir. As conversas negativas, os livros e filmes violentos e tristes, pois o que isso agrega de qualidade positiva em sua vida? Nada, nada. Né? Negativamente, traz tudo de negativo. Seja mais feliz, ame-se, cuide com o alimento da sua alma e se cuide com o alimento da sua alma. E o Código de Isaías, que foi uma descoberta no Grande Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, que foi descoberta em 1946. Isso revelou a chave sobre o nosso papel na criação, porque nós todos temos uma missão e um papel na criação. Entre essas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração, que a ciência quântica sugere que tem o poder de curar nossos corpos, tratar paz duradoura a nosso mundo e talvez prevenir as grandes tragédias que poderia a humanidade enfrentar. Com as palavras do seu tempo, esses manuscritos foram os essênios que fizeram, né? Na época de Jesus e antes ainda. Nos lembram que toda oração já foi atendida. Quando você começa a orar, ela já foi atendida. Embora às vezes pareça que não, né? Qualquer resultado que nós sejamos capazes de conceber já foi criado e existe no presente como um estado adormecido de possibilidades. Está em nós buscar essa possibilidade. Tudo que imaginamos encontra-se disponível. Nós só devemos atrair a possibilidade que desejamos através do pensamento, que é o maior poder que se tem, é o poder do pensamento. Criar, atrair ou acessar. Nossa oração baseada nos sentimentos deixa de ser algo por obter e se converte em só ir buscar. O resultado desejado, que já está criado no mundo vibracional, das infinitas possibilidades. Nada é impossível quando temos um desejo sincero. Este desejo torna-se parte das nossas possibilidades futuras no nível quântico e só precisamos sintonizá-la. Às vezes, nós só precisamos de uma ajudazinha, não é? Alguém que te dê um livro, às vezes aquele livro vai servir de inspiração para que você possa ir buscar essa possibilidade. Eu estive lá com um rapaz num café, um jovem, muito forte, tal, espadão. E eu tinha feito totolota há uns 2 meses atrás, estava na minha carteira, eu fui lá ver. Eu disse, olha, eu quero que saia prêmio, ainda aí, faz favor de tirar prêmio. Hein? Aí ele disse, tá bem, pode deixar, não tem prêmio nenhum, né? Sabe que para a gente conseguir. Eu disse a ele, olha, eu não devia fazer, deixei de fazer totolota, nem devia fazer, sabe por quê? Meu pensamento é negativo.
eu imagino que quando vou ver, não tem nada. Eu já imagino isso, então não vou ter nunca. Não é? Ele diz assim, a senhora sabe que é verdade, que o pensamento tem, ele acho que é leigo em espiritualidade, não sei. Disse que esteve 4 anos numa cadeira de rodas e se levantou com o reiki. Que é o mesmo que faço. É o mesmo que o passe. Ele disse, o reiki me fez levantar. Levantei, estou aqui, trabalho. Ele disse, tenho alguma sequela, mas ando e faço a minha vida normal, através do reiki. Então, o reiki foi o quê? Foi aquela ajudinha possível que ele precisava para sair da cadeira de rodas. Né? E muitas vezes nós precisamos dessa ajudinha para podermos. Então, o próprio Código de Isaías diz o quê? Pensamento, sentimento e emoção. Se não estiverem um alinhado com o outro, não acontece nada, não há união. E se cada padrão se move em uma direção diferente, o pensamento, sentimento e emoção, não é? É uma dispersão da energia. E o resultado da oração que nós fazemos não é recebido por nós. Porque o pensamento, você pensou, mas você pensou e dispersou, não acontece nada. Tem que aliar esse pensamento à sua emoção. Aquele pensamento tem que trazer emoção e trazer um sentimento para que todo junto possa ter resultado. Porque aquela oração, aquela prece, sem sentimento, não passa daqui. Não vai a lugar nenhum. Agora, aquela prece que a gente faz, sentida, aquela prece que você tem a emoção, tem aquele sentimento, aquela prece é ouvida. Portanto, nós já conhecemos tudo, os segredos todos, não é? Quando alguém diz é impossível, isto é impossível, Deus te diz tudo é possível. Graças vos dou, Senhor, por serdes a fonte de que dimana todo bem que me sucede. Os que esperavam no Senhor esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso está na Bíblia, em Isaías. Portanto, tem aqui os créditos de Ângeles, com vários livros, né? Emmanuel e André Luiz. Né? E foi isso. Olha, se não puder por aquele, não faz mal. Tá bem? Tá bem. Sim, ficamos assim. Ficamos assim. Então, nós todos desejamos, para todos, para mim também, uma semana feliz e com uma alma muito saudável. Quem estiver com a alma doente, trata de curar-se. Procurar os medicamentos que eu deixei aqui, já disse, né? Os medicamentos todos. Então, vá buscar aqueles medicamentos para curar a alma. Tá bem? E obrigada. Obrigada. Está tudo aqui cheio de vontade de já buscar esses medicamentos. Buscar o medicamento, vá buscar esses medicamentos. Agora vai ser gostoso, não é nada. Ok, então, se calhar vamos só dizer, se alguém quiser dizer uma coisinha breve, aproveitar que a Lenice está aqui. Nós nem dissemos no início, para quem conhece, ela é enfermeira aposentada, trabalho quanto basto, não é? Enfermeira aposentada. Se alguém quiser aproveitar,
uma questão ou duas e depois vamos Tá vamos bem. até fazer um passo coletivo. Eu Pode sou- ser? Pode ser. Eu sou Ela vai estar aposentada. calma. Eu sou aposentada, mas trabalho muito. Nós sabemos. Eu não sossego. Nós sabemos. Eu só vou colocar aqui que ela está falando, vão atrás, tomem o medicamento, vão atrás do medicamento, só que ela esqueceu de falar que não tem contraindicação. Ah, não, mal nenhum, não faz mal nenhum. Fez bem lembrar isso, né? Porque senão podiam ter medo de tomar o medicamento. E lá está, o movimento é assim que não se vê. Nós é que vamos buscar. É nós A que temos mudança que de buscar. pensamento que o tal município que estava lá a trabalhar É. exerceu. Ele foi em busca de uma solução. Ele mudou o seu padrão. Exatamente. Ele fez o movimento. Ele mudou o padrão. E o que ele disse, que ele ficou paraplégico comendo umas ostras envenenadas, e que aquilo paralisa o sistema nervoso, todo paralisou dele com aquelas toxinas das ostras, né? E ele disse, olha, o rei que veio começou a desobstruir tudo, foi desobstruindo, e ele levantou-se da cadeira de rodas. Eu disse, olha, é um bom exemplo para eu falar sábado lá. Portanto, foi lá para ir buscar o exemplo. Fui buscar o exemplo, estava à minha Já espera, valeu. não é? Já vamos. Nada é por acaso. Ok, muito bem. Alguma Então, pergunta de alguém? Alguma coisa? Nós Não. depois também vamos ter a fase do convite. Se Gra- tiverem a ganhar. Gravaram bem os medicamentos, né? Então, isso é que é importante. E também fica gravado no nosso Facebook. Está lá a palestra toda gravada, que geralmente quando elas me despertam o interesse, que é como o caso desta, eu revejo e tiro tópicos para... Eu também gosto de rever, às vezes, porque às vezes a gente está assistindo e muita coisa escapa, não é? Quando a gente vai rever uma outra vez, aí você entende já de outra forma. Portanto, então, era isso que eu tinha para Vamos trazer. agradecer à Lenice, mais uma vez, é nossa, faz parte da casa, faz parte de nós. Agradeço também por É estar sempre- aqui, né? é sempre- Mesmo com a Fernanda, né? Com a Fernanda. Ela botou nome aqui na minha companheira. Chama-se Fernanda agora. Eu não vou esquecer, tá? Muito obrigada, querida. Então, se calhar agora pomos aqui uma musiquita, fazemos um passo coletivo, pode fazer? Posso. É o trabalho completo. Posso. Aproveitamos tudo enquanto ela aqui está e depois, pronto, depois temos aqui Bem, o o nosso passe já está convite. sendo dado, né? É Desde o mesmo momento que nós estamos aqui, nossos irmãos estão auxiliando. auxiliando, nos dando passe. É mesmo. Então, eu ia só. Pronto, nem vou deixar assim. Então, vamos acompanhar a Lenice. Então, nós vamos, neste momento, agradecer por tudo. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser. E, neste momento, Senhor, nosso Pai Criador, nós só temos graças a dar. A Jesus, que é o nosso mestre maior, que está sempre pronto a nos dar lições, a nos ensinar, a nos apoiar, a nos cuidar. Os nossos guias, amigos incansáveis. Obrigada a todos vocês. E obrigada, Senhor, por tudo aquilo que muitas vezes nós não gostamos, mas que precisamos para o nosso aprendizado, que precisamos para a nossa evolução, daquela pontinha de dor, daquele ensinamento que muitas vezes, como nossos pais físicos nos davam, não era nada agradável. É como um medicamento amargo que vem para nos curar. Muitas vezes, a dor traz-nos um grande ensinamento. Agradeço também por tudo isso, Senhor. Embora muitas vezes eu não compreenda, mas agradeço. Agradeço por esta casa, que é uma luz
aqui neste lugar, por essas pessoas que aqui estão, por aqueles que não vieram, não puderam vir aqui. Agradeço por tudo, meu Deus, pela vida, enfim. E que as nossas dores, Senhor, as nossas desilusões, as nossas tristezas sejam recompostas pelos medicamentos divinos que nos apresentaste. E neste momento, que esse passe que está a ser ofertado para nós, que está a nos ser dado esse passe, que nós possamos sentir dentro do nosso coração, da nossa mente, essa bênção desse passe espiritual e que possa aliviar, Senhor, as nossas dores, os nossos sofrimentos e possa nos trazer paz, calma, tranquilidade. E temos certeza que esse grupo de amigos espirituais que aqui estão nos ajudando, velando por nós, esse grupo de amigos inconfundíveis, imparáveis, que estão sempre à nossa volta, estão neste momento nos dando a cada um de nós uma parte do medicamento que é esse passe. E que isso possa perdurar, Senhor, e que nós possamos aproveitar este amparo espiritual, esta calma, esta tranquilidade que nós sentimos, Senhor, quando esses amigos estão à nossa volta. E que possamos levar para os nossos lares, para os nossos amigos, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão doentes, enfermos, que essa paz, esse alimento espiritual possa chegar até cada um. E que possamos levar para a nossa família também esta paz que deixamos transparecer em nós e que nos deste Jesus. Por isso agradecemos por esses instantes maravilhosos em que estamos aqui diante da sua palavra, do seu evangelho, Senhor, e que nos faz tão bem. E continuamos a agradecer. E que a sua misericórdia seja conosco, com todos nós, para sempre. Assim seja. Muito obrigada, querida. Nada. Já sabem, para a semana a mais, é sempre diferente na Casa Espírita e vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Diferente. Aprendemos sempre e faz-nos sempre crescer. Verdade. De todos nos despedimos, até à próxima semana.